Senhor Jesus, em nome da fé que move montanhas e da determinação que quebra as correntes da impossibilidade, ergo minha voz em uma prece de esperança e confiança. Neste momento sagrado, onde a energia do universo conspira a nosso favor, eu me uno ao poder da oração para invocar milagres em nossas vidas. Senhor do impossível, divindade que transcende as limitações terrenas, eu deposito minha fé em tuas mãos generosas. Que neste instante o sobrenatural se manifeste e transforme o que parece intransponível. Que a luz da esperança dissipe as sombras da dúvida, e que a força da determinação guie nossos passos rumo à vitória. Em meio aos desafios e obstáculos, confiamos na promessa de que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Que essa fé que agora se eleva como uma chama ardente em nossos corações, seja a faísca que acenda os milagres que tanto buscamos. Com confiança inabalável, proclamo que o impossível cederá diante da grandiosidade do divino. Que os ventos da mudança soprem a nosso favor, trazendo consigo oportunidades que antes pareciam além de nosso alcance. Que a fé seja nosso escudo e a determinação nossa espada, enfrentando qualquer adversidade que se apresente. Em cada palavra desta oração, plantamos sementes de esperança e expectativa. Que essas sementes germinem em milagres, florescendo em realizações que glorificam Tua Majestade. Que a coragem seja nossa aliada e a persistência, nossa bandeira na jornada em direção ao impossível. Neste momento, envolvemos nossos sonhos e desejos em uma aura de positividade e fé. Que o cosmos ressoe com as vibrações de nossa determinação, criando um eco que alcança os confins do impossível. Que as barreiras se desmanchem diante de nós, abrindo caminho para a concretização daquilo que ousamos sonhar. Em continuidade a esta prece fervorosa, estendo minhas palavras como uma sinfonia de esperança e fé, clamando pelo rápido e extraordinário desdobramento dos milagres impossíveis. Que o universo em sua vastidão se alinhe com nossos anseios mais profundos, acelerando a materialização daquilo que parecia além do alcance humano. No fluir desta prece, invoco a urgência divina para que os milagres se manifestem como estrelas cadentes, deixando um rastro de maravilhas em seu despertar. Que o tempo, em sua dimensão mais celeste, se curve diante da magnitude de nossa fé, permitindo que o impossível se torne possível em um piscar de olhos. Neste momento, visualizo a chegada iminente dos milagres como um amanhecer radiante após a mais escura das noites. Que a luz da esperança ilumine nossos caminhos, dissipando as sombras da incerteza e revelando as bênçãos que aguardam pacientemente para se materializar. Com a convicção de que a fé é um catalisador poderoso, proclamo que neste instante as portas que estavam fechadas se abrem, revelando um novo horizonte de possibilidades. Que o imprevisível se torne nosso aliado, guiando-nos em direção aos milagres que, como raios de luz, cortam o céu da impossibilidade. Que a energia desta prece se propague como uma onda de positividade,
alcançando os confins do cosmos e encontrando ressonância nos planos divinos. Que os anjos celestiais, mensageiros da benevolência divina, acelerem o processo de realização dos milagres, tornando-os tangíveis em nossa realidade terrena. Em cada palavra desta oração, reitero nosso compromisso com a fé inabalável e a determinação incansável. Que a confiança em algo maior do que nós mesmos seja a mola propulsora que impulsiona os milagres em nossa direção, como um rio que flui para o mar da concretização. Que a rapidez dos milagres seja uma manifestação da graça divina, revelando que, quando confiamos plenamente, o tempo e o espaço cedem diante da magnitude de nossa fé. Que as estrelas, testemunhas silenciosas de nossos desejos, se alinhem para criar um espetáculo cósmico de realizações miraculosas. Ao concluir esta prece estendida, expresso minha gratidão antecipada pelos milagres que neste momento estão se manifestando rapidamente em nossas vidas. Que a alegria transborde nossos corações, pois testemunhamos a transformação do impossível em realidade, guiados pela luz da fé e pela determinação incansável. Em continuidade a esta poderosa invocação, persistimos na jornada da fé, mantendo nossos corações abertos para os milagres que estão a caminho. Que a perseverança seja nossa aliada, fortalecendo nossa resiliência diante das adversidades. E que a esperança seja a luz que guia nossos passos mesmo nos momentos mais sombrios. Em nossa trajetória de fé, reconhecemos que, por vezes, o tempo divino pode transcender nossa compreensão terrena. Em momentos de impaciência, que possamos encontrar consolo na certeza de que os milagres estão tramando sua chegada, movendo-se nos bastidores da existência para se revelarem no momento mais propício. Que a fé seja um escudo contra as dúvidas que tentam se infiltrar em nossas mentes, e que a determinação seja uma chama que queima constantemente, aquecendo nossos corações nos dias mais frios da incerteza. Nas trilhas sinuosas da vida, que possamos caminhar com confiança, sabendo que cada passo nos aproxima da graça que buscamos. Diante dos desafios que se apresentam, mantenhamos a convicção de que, assim como as árvores que resistem aos ventos mais fortes, nossa fé é capaz de permanecer inabalável. Que a paciência seja nossa aliada, pois ela é a mestra que nos ensina a confiar no tempo que o universo prepara para manifestar os milagres. Que a graça que buscamos seja concedida não apenas como uma resposta às nossas preces, mas como um testemunho do poder da fé perseverante. Que ao olhar para trás, possamos reconhecer os sinais dos milagres que foram tecidos em nossa jornada, fortalecendo assim nossa fé para os desafios que ainda virão. Em cada respiração, renovamos nosso compromisso com a espera confiante, sabendo que a paciência é a chave que destranca as portas dos milagres. Que a serenidade nos envolva como um manto, acalmando as ansiedades e permitindo que confiemos no plano divino que se desenrola em nossas vidas. Ao concluir esta prece,
reafirmamos nossa confiança na sabedoria do universo e na promessa de que os milagres estão a caminho. Que a fé que nos sustenta seja como uma âncora, ancorando-nos firmemente na expectativa da graça que está prestes a se manifestar. Que assim seja, que assim se faça, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Amém. Senhor Jesus, em nome da fé que move montanhas e da determinação que quebra as correntes da impossibilidade, ergo minha voz em uma prece de esperança e confiança. Neste momento sagrado, onde a energia do universo conspira a nosso favor, eu me uno ao poder da oração para invocar milagres em nossas vidas. Senhor do impossível, divindade que transcende as limitações terrenas, eu deposito minha fé em tuas mãos generosas. Que neste instante o sobrenatural se manifeste e transforme o que parece intransponível. Que a luz da esperança dissipe as sombras da dúvida, e que a força da determinação guie nossos passos rumo à vitória. Em meio aos desafios e obstáculos, confiamos na promessa de que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Que essa fé que agora se eleva como uma chama ardente em nossos corações, seja a faísca que acenda os milagres que tanto buscamos. Com confiança inabalável, proclamo que o impossível cederá diante da grandiosidade do divino. Que os ventos da mudança soprem a nosso favor, trazendo consigo oportunidades que antes pareciam além de nosso alcance. Que a fé seja nosso escudo e a determinação nossa espada, enfrentando qualquer adversidade que se apresente. Em cada palavra desta oração, plantamos sementes de esperança e expectativa. Que essas sementes germinem em milagres, florescendo em realizações que glorificam Tua Majestade. Que a coragem seja nossa aliada e a persistência, nossa bandeira na jornada em direção ao impossível. Neste momento, envolvemos nossos sonhos e desejos em uma aura de positividade e fé. Que o cosmos ressoe com as vibrações de nossa determinação, criando um eco que alcança os confins do impossível. Que as barreiras se desmanchem diante de nós, abrindo caminho para a concretização daquilo que ousamos sonhar. Em continuidade a esta prece fervorosa, estendo minhas palavras como uma sinfonia de esperança e fé, clamando pelo rápido e extraordinário desdobramento dos milagres impossíveis. Que o universo em sua vastidão se alinhe com nossos anseios mais profundos, acelerando a materialização daquilo que parecia além do alcance humano. No fluir desta prece, invoco a urgência divina para que os milagres se manifestem como estrelas cadentes, deixando um rastro de maravilhas em seu despertar. Que o tempo, em sua dimensão mais celeste, se curve diante da magnitude de nossa fé, permitindo que o impossível se torne possível em um piscar de olhos. Neste momento, visualizo a chegada iminente dos milagres como um amanhecer radiante após a mais escura das noites. Que a luz da esperança ilumine nossos caminhos, dissipando as sombras da incerteza e revelando as bênçãos que aguardam pacientemente para se materializar.
Com a convicção de que a fé é um catalisador poderoso, proclamo que neste instante as portas que estavam fechadas se abrem, revelando um novo horizonte de possibilidades. Que o imprevisível se torne nosso aliado, guiando-nos em direção aos milagres que, como raios de luz, cortam o céu da impossibilidade. Que a energia desta prece se propague como uma onda de positividade, alcançando os confins do cosmos e encontrando ressonância nos planos divinos. Que os anjos celestiais, mensageiros da benevolência divina, acelerem o processo de realização dos milagres, tornando-os tangíveis em nossa realidade terrena. Em cada palavra desta oração, reitero nosso compromisso com a fé inabalável e a determinação incansável. Que a confiança em algo maior do que nós mesmos seja a mola propulsora que impulsiona os milagres em nossa direção, como um rio que flui para o mar da concretização. Que a rapidez dos milagres seja uma manifestação da graça divina, revelando que quando confiamos plenamente, o tempo e o espaço cedem diante da magnitude de nossa fé. Que as estrelas, testemunhas silenciosas de nossos desejos, se alinhem para criar um espetáculo cósmico de realizações miraculosas. Ao concluir esta prece estendida, expresso minha gratidão antecipada pelos milagres que neste momento estão se manifestando rapidamente em nossas vidas. Que a alegria transborde nossos corações, pois testemunhamos a transformação do impossível em realidade, guiados pela luz da fé e pela determinação incansável. Em continuidade a esta poderosa invocação, persistimos na jornada da fé, mantendo nossos corações abertos para os milagres que estão a caminho. Que a perseverança seja nossa aliada, fortalecendo nossa resiliência diante das adversidades. E que a esperança seja a luz que guia nossos passos mesmo nos momentos mais sombrios. Em nossa trajetória de fé, reconhecemos que por vezes, o tempo divino pode transcender nossa compreensão terrena. Em momentos de impaciência, que possamos encontrar consolo na certeza de que os milagres estão tramando sua chegada, movendo-se nos bastidores da existência para se revelarem no momento mais propício. Que a fé seja um escudo contra as dúvidas que tentam se infiltrar em nossas mentes, e que a determinação seja uma chama que queima constantemente, aquecendo nossos corações nos dias mais frios da incerteza. Nas trilhas sinuosas da vida, que possamos caminhar com confiança, sabendo que cada passo nos aproxima da graça que buscamos. Diante dos desafios que se apresentam, mantenhamos a convicção de que, assim como as árvores que resistem aos ventos mais fortes, nossa fé é capaz de permanecer inabalável. Que a paciência seja nossa aliada, pois ela é a mestra que nos ensina a confiar no tempo que o universo prepara para manifestar os milagres. Que a graça que buscamos seja concedida não apenas como uma resposta às nossas preces, mas como um testemunho do poder da fé perseverante. Que ao olhar para trás, possamos reconhecer os sinais dos milagres que foram tecidos em nossa jornada, fortalecendo assim nossa fé para os desafios que ainda virão. Em cada respiração,
renovamos nosso compromisso com a espera confiante, sabendo que a paciência é a chave que destranca as portas dos milagres. Que a serenidade nos envolva como um manto, acalmando as ansiedades e permitindo que confiemos no plano divino que se desenrola em nossas vidas. Ao concluir esta prece, reafirmamos nossa confiança na sabedoria do universo e na promessa de que os milagres estão a caminho. Que a fé que nos sustenta seja como uma âncora, ancorando-nos firmemente na expectativa da graça que está prestes a se manifestar. Que assim seja, que assim se faça, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Amém. Senhor Jesus, em nome da fé que move montanhas e da determinação que quebra as correntes da impossibilidade, ergo minha voz em uma prece de esperança e confiança. Neste momento sagrado, onde a energia do universo conspira a nosso favor, eu me uno ao poder da oração para invocar milagres em nossas vidas. Senhor do impossível, divindade que transcende as limitações terrenas, eu deposito minha fé em tuas mãos generosas. Que neste instante o sobrenatural se manifeste e transforme o que parece intransponível. Que a luz da esperança dissipe as sombras da dúvida, e que a força da determinação guie nossos passos rumo à vitória. Em meio aos desafios e obstáculos, confiamos na promessa de que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Que essa fé que agora se eleva como uma chama ardente em nossos corações, seja a faísca que acenda os milagres que tanto buscamos. Com confiança inabalável, proclamo que o impossível cederá diante da grandiosidade do divino. Que os ventos da mudança soprem a nosso favor, trazendo consigo oportunidades que antes pareciam além de nosso alcance. Que a fé seja nosso escudo e a determinação nossa espada, enfrentando qualquer adversidade que se apresente. Em cada palavra desta oração, plantamos sementes de esperança e expectativa. Que essas sementes germinem em milagres, florescendo em realizações que glorificam tua majestade. Que a coragem seja nossa aliada e a persistência, nossa bandeira na jornada em direção ao impossível. Neste momento, envolvemos nossos sonhos e desejos em uma aura de positividade e fé. Que o cosmos ressoe com as vibrações de nossa determinação, criando um eco que alcança os confins do impossível. Que as barreiras se desmanchem diante de nós, abrindo caminho para a concretização daquilo que ousamos sonhar. Em continuidade a esta prece fervorosa, estendo minhas palavras como uma sinfonia de esperança e fé, clamando pelo rápido e extraordinário desdobramento dos milagres impossíveis. Que o universo em sua vastidão se alinhe com nossos anseios mais profundos, acelerando a materialização daquilo que parecia além do alcance humano. No fluir desta prece, invoco a urgência divina para que os milagres se manifestem como estrelas cadentes, deixando um rastro de maravilhas em seu despertar. Que o tempo em sua dimensão mais celeste se curve diante da magnitude de nossa fé, permitindo que o impossível se torne possível em um piscar de olhos. Neste momento,
Visualizo a chegada iminente dos milagres como um amanhecer radiante após a mais escura das noites. Que a luz da esperança ilumine nossos caminhos, dissipando as sombras da incerteza e revelando as bênçãos que aguardam pacientemente para se materializar. Com a convicção de que a fé é um catalisador poderoso, proclamo que neste instante as portas que estavam fechadas se abrem, revelando um novo horizonte de possibilidades. Que o imprevisível se torne nosso aliado, guiando-nos em direção aos milagres que, como raios de luz, cortam o céu da impossibilidade. Que a energia desta prece se propague como uma onda de positividade, alcançando os confins do cosmos e encontrando ressonância nos planos divinos. Que os anjos celestiais, mensageiros da benevolência divina, acelerem o processo de realização dos milagres, tornando-os tangíveis em nossa realidade terrena. Em cada palavra desta oração, reitero nosso compromisso com a fé inabalável e a determinação incansável. Que a confiança em algo maior do que nós mesmos seja a mola propulsora que impulsiona os milagres em nossa direção, como um rio que flui para o mar da concretização. Que a rapidez dos milagres seja uma manifestação da graça divina, revelando que quando confiamos plenamente, o tempo e o espaço cedem diante da magnitude de nossa fé. Que as estrelas, testemunhas silenciosas de nossos desejos, se alinhem para criar um espetáculo cósmico de realizações miraculosas. Ao concluir esta prece estendida, expresso minha gratidão antecipada pelos milagres que neste momento estão se manifestando rapidamente em nossas vidas. Que a alegria transborde nossos corações, pois testemunhamos a transformação do impossível em realidade, guiados pela luz da fé e pela determinação incansável. Em continuidade a esta poderosa invocação, persistimos na jornada da fé, mantendo nossos corações abertos para os milagres que estão a caminho. Que a perseverança seja nossa aliada, fortalecendo nossa resiliência diante das adversidades. E que a esperança seja a luz que guia nossos passos mesmo nos momentos mais sombrios. Em nossa trajetória de fé, reconhecemos que por vezes, o tempo divino pode transcender nossa compreensão terrena. Em momentos de impaciência, que possamos encontrar consolo na certeza de que os milagres estão tramando sua chegada, movendo-se nos bastidores da existência para se revelarem no momento mais propício. Que a fé seja um escudo contra as dúvidas que tentam se infiltrar em nossas mentes, e que a determinação seja uma chama que queima constantemente, aquecendo nossos corações nos dias mais frios da incerteza. Nas trilhas sinuosas da vida, que possamos caminhar com confiança, sabendo que cada passo nos aproxima da graça que buscamos. Diante dos desafios que se apresentam, mantenhamos a convicção de que, assim como as árvores que resistem aos ventos mais fortes, nossa fé é capaz de permanecer inabalável. Que a paciência seja nossa aliada, pois ela é a mestra que nos ensina a confiar no tempo que o universo prepara para manifestar os milagres.
Que a graça que buscamos seja concedida não apenas como uma resposta às nossas preces, mas como um testemunho do poder da fé perseverante. Que ao olhar para trás, possamos reconhecer os sinais dos milagres que foram tecidos em nossa jornada, fortalecendo assim nossa fé para os desafios que ainda virão. Em cada respiração, renovamos nosso compromisso com a espera confiante, sabendo que a paciência é a chave que destranca as portas dos milagres. Que a serenidade nos envolva como um manto, acalmando as ansiedades e permitindo que confiemos no plano divino que se desenrola em nossas vidas. Ao concluir esta prece, reafirmamos nossa confiança na sabedoria do universo e na promessa de que os milagres estão a caminho. Que a fé que nos sustenta seja como uma âncora, ancorando-nos firmemente na expectativa da graça que está prestes a se manifestar. Que assim seja, que assim se faça, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Amém. Senhor Jesus, em nome da fé que move montanhas e da determinação que quebra as correntes da impossibilidade, ergo minha voz em uma prece de esperança e confiança. Neste momento sagrado, onde a energia do universo conspira a nosso favor, eu me uno ao poder da oração para invocar milagres em nossas vidas. Senhor do impossível, divindade que transcende as limitações terrenas, eu deposito minha fé em tuas mãos generosas. Que neste instante o sobrenatural se manifeste e transforme o que parece intransponível. Que a luz da esperança dissipe as sombras da dúvida, e que a força da determinação guie nossos passos rumo à vitória. Em meio aos desafios e obstáculos, confiamos na promessa de que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Que essa fé que agora se eleva como uma chama ardente em nossos corações, seja a faísca que acenda os milagres que tanto buscamos. Com confiança inabalável, proclamo que o impossível cederá diante da grandiosidade do divino. Que os ventos da mudança soprem a nosso favor, trazendo consigo oportunidades que antes pareciam além de nosso alcance. Que a fé seja nosso escudo e a determinação nossa espada, enfrentando qualquer adversidade que se apresente. Em cada palavra desta oração, plantamos sementes de esperança e expectativa. Que essas sementes germinem em milagres, florescendo em realizações que glorificam tua majestade. Que a coragem seja nossa aliada e a persistência, nossa bandeira na jornada em direção ao impossível. Neste momento, envolvemos nossos sonhos e desejos em uma aura de positividade e fé. Que o cosmos ressoe com as vibrações de nossa determinação, criando um eco que alcança os confins do impossível. Que as barreiras se desmanchem diante de nós, abrindo caminho para a concretização daquilo que ousamos sonhar. Em continuidade a esta prece fervorosa, estendo minhas palavras como uma sinfonia de esperança e fé, clamando pelo rápido e extraordinário desdobramento dos milagres impossíveis. Que o universo em sua vastidão se alinhe com nossos anseios mais profundos, acelerando a materialização daquilo que parecia além do alcance humano. No fluir desta prece,
Invoco a urgência divina para que os milagres se manifestem como estrelas cadentes, deixando um rastro de maravilhas em seu despertar. Que o tempo, em sua dimensão mais celeste, se curve diante da magnitude de nossa fé, permitindo que o impossível se torne possível em um piscar de olhos. Neste momento, visualizo a chegada iminente dos milagres como um amanhecer radiante após a mais escura das noites. Que a luz da esperança ilumine nossos caminhos, dissipando as sombras da incerteza e revelando as bênçãos que aguardam pacientemente para se materializar. Com a convicção de que a fé é um catalisador poderoso, proclamo que neste instante as portas que estavam fechadas se abrem, revelando um novo horizonte de possibilidades. Que o imprevisível se torne nosso aliado, guiando-nos em direção aos milagres que, como raios de luz, cortam o céu da impossibilidade. Que a energia desta prece se propague como uma onda de positividade, alcançando os confins do cosmos e encontrando ressonância nos planos divinos. Que os anjos celestiais, mensageiros da benevolência divina, acelerem o processo de realização dos milagres, tornando-os tangíveis em nossa realidade terrena. Em cada palavra desta oração, reitero nosso compromisso com a fé inabalável e a determinação incansável. Que a confiança em algo maior do que nós mesmos seja a mola propulsora que impulsiona os milagres em nossa direção, como um rio que flui para o mar da concretização. Que a rapidez dos milagres seja uma manifestação da graça divina, revelando que quando confiamos plenamente, o tempo e o espaço cedem diante da magnitude de nossa fé. Que as estrelas, testemunhas silenciosas de nossos desejos, se alinhem para criar um espetáculo cósmico de realizações miraculosas. Ao concluir esta prece estendida, expresso minha gratidão antecipada pelos milagres que neste momento estão se manifestando rapidamente em nossas vidas. Que a alegria transborde nossos corações, pois testemunhamos a transformação do impossível em realidade, guiados pela luz da fé e pela determinação incansável. Em continuidade a esta poderosa invocação, persistimos na jornada da fé, mantendo nossos corações abertos para os milagres que estão a caminho. Que a perseverança seja nossa aliada, fortalecendo nossa resiliência diante das adversidades. E que a esperança seja a luz que guia nossos passos mesmo nos momentos mais sombrios. Em nossa trajetória de fé, reconhecemos que por vezes, o tempo divino pode transcender nossa compreensão terrena. Em momentos de impaciência, que possamos encontrar consolo na certeza de que os milagres estão tramando sua chegada, movendo-se nos bastidores da existência para se revelarem no momento mais propício. Que a fé seja um escudo contra as dúvidas que tentam se infiltrar em nossas mentes, e que a determinação seja uma chama que queima constantemente, aquecendo nossos corações nos dias mais frios da incerteza. Nas trilhas sinuosas da vida, que possamos caminhar com confiança, sabendo que cada passo nos aproxima da graça que buscamos. Diante dos desafios que se apresentam,
Mantenhamos a convicção de que, assim como as árvores que resistem aos ventos mais fortes, nossa fé é capaz de permanecer inabalável. Que a paciência seja nossa aliada, pois ela é a mestra que nos ensina a confiar no tempo que o universo prepara para manifestar os milagres. Que a graça que buscamos seja concedida não apenas como uma resposta às nossas preces, mas como um testemunho do poder da fé perseverante. Que ao olhar para trás, possamos reconhecer os sinais dos milagres que foram tecidos em nossa jornada, fortalecendo assim nossa fé para os desafios que ainda virão. Em cada respiração, renovamos nosso compromisso com a espera confiante, sabendo que a paciência é a chave que destranca as portas dos milagres. Que a serenidade nos envolva como um manto, acalmando as ansiedades e permitindo que confiemos no plano divino que se desenrola em nossas vidas. Ao concluir esta prece, reafirmamos nossa confiança na sabedoria do universo e na promessa de que os milagres estão a caminho. Que a fé que nos sustenta seja como uma âncora, ancorando-nos firmemente na expectativa da graça que está prestes a se manifestar. Que assim seja, que assim se faça, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Amém. Senhor Jesus, em nome da fé que move montanhas e da determinação que quebra as correntes da impossibilidade, ergo minha voz em uma prece de esperança e confiança. Neste momento sagrado, onde a energia do universo conspira a nosso favor, eu me uno ao poder da oração para invocar milagres em nossas vidas. Senhor do impossível, divindade que transcende as limitações terrenas, eu deposito minha fé em tuas mãos generosas. Que neste instante o sobrenatural se manifeste e transforme o que parece intransponível. Que a luz da esperança dissipe as sombras da dúvida, e que a força da determinação guie nossos passos rumo à vitória. Em meio aos desafios e obstáculos, confiamos na promessa de que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Que essa fé que agora se eleva como uma chama ardente em nossos corações, seja a faísca que acenda os milagres que tanto buscamos. Com confiança inabalável, proclamo que o impossível cederá diante da grandiosidade do divino. Que os ventos da mudança soprem a nosso favor, trazendo consigo oportunidades que antes pareciam além de nosso alcance. Que a fé seja nosso escudo e a determinação nossa espada, enfrentando qualquer adversidade que se apresente. Em cada palavra desta oração, plantamos sementes de esperança e expectativa. Que essas sementes germinem em milagres, florescendo em realizações que glorificam Tua Majestade. Que a coragem seja nossa aliada e a persistência, nossa bandeira na jornada em direção ao impossível. Neste momento, envolvemos nossos sonhos e desejos em uma aura de positividade e fé. Que o cosmos ressoe com as vibrações de nossa determinação, criando um eco que alcança os confins do impossível. Que as barreiras se desmanchem diante de nós, abrindo caminho para a concretização daquilo que ousamos sonhar.
Em continuidade a esta prece fervorosa, estendo minhas palavras como uma sinfonia de esperança e fé, clamando pelo rápido e extraordinário desdobramento dos milagres impossíveis. Que o universo em sua vastidão se alinhe com nossos anseios mais profundos, acelerando a materialização daquilo que parecia além do alcance humano. No fluir desta prece, invoco a urgência divina para que os milagres se manifestem como estrelas cadentes, deixando um rastro de maravilhas em seu despertar. Que o tempo, em sua dimensão mais celeste, se curve diante da magnitude de nossa fé, permitindo que o impossível se torne possível em um piscar de olhos. Neste momento, visualizo a chegada iminente dos milagres como um amanhecer radiante após a mais escura das noites. Que a luz da esperança ilumine nossos caminhos, dissipando as sombras da incerteza e revelando as bênçãos que aguardam pacientemente para se materializar. Com a convicção de que a fé é um catalisador poderoso, proclamo que neste instante as portas que estavam fechadas se abrem, revelando um novo horizonte de possibilidades. Que o imprevisível se torne nosso aliado, guiando-nos em direção aos milagres que, como raios de luz, cortam o céu da impossibilidade. Que a energia desta prece se propague como uma onda de positividade, alcançando os confins do cosmos e encontrando ressonância nos planos divinos. Que os anjos celestiais, mensageiros da benevolência divina, acelerem o processo de realização dos milagres, tornando-os tangíveis em nossa realidade terrena. Em cada palavra desta oração, reitero nosso compromisso com a fé inabalável e a determinação incansável. Que a confiança em algo maior do que nós mesmos seja a mola propulsora que impulsiona os milagres em nossa direção, como um rio que flui para o mar da concretização. Que a rapidez dos milagres seja uma manifestação da graça divina, revelando que quando confiamos plenamente, o tempo e o espaço cedem diante da magnitude de nossa fé. Que as estrelas, testemunhas silenciosas de nossos desejos, se alinhem para criar um espetáculo cósmico de realizações miraculosas. Ao concluir esta prece estendida, expresso minha gratidão antecipada pelos milagres que neste momento estão se manifestando rapidamente em nossas vidas. Que a alegria transborde nossos corações, pois testemunhamos a transformação do impossível em realidade, guiados pela luz da fé e pela determinação incansável. Em continuidade a esta poderosa invocação, persistimos na jornada da fé, mantendo nossos corações abertos para os milagres que estão a caminho. Que a perseverança seja nossa aliada, fortalecendo nossa resiliência diante das adversidades. E que a esperança seja a luz que guia nossos passos mesmo nos momentos mais sombrios. Em nossa trajetória de fé, reconhecemos que por vezes, o tempo divino pode transcender nossa compreensão terrena. Em momentos de impaciência, que possamos encontrar consolo na certeza de que os milagres estão tramando sua chegada, movendo-se nos bastidores da existência para se revelarem no momento mais propício.
Que a fé seja um escudo contra as dúvidas que tentam se infiltrar em nossas mentes, e que a determinação seja uma chama que queima constantemente, aquecendo nossos corações nos dias mais frios da incerteza. Nas trilhas sinuosas da vida, que possamos caminhar com confiança, sabendo que cada passo nos aproxima da graça que buscamos. Diante dos desafios que se apresentam, mantenhamos a convicção de que, assim como as árvores que resistem aos ventos mais fortes, nossa fé é capaz de permanecer inabalável. Que a paciência seja nossa aliada, pois ela é a mestra que nos ensina a confiar no tempo que o universo prepara para manifestar os milagres. Que a graça que buscamos seja concedida não apenas como uma resposta às nossas preces, mas como um testemunho do poder da fé perseverante. Que ao olhar para trás, possamos reconhecer os sinais dos milagres que foram tecidos em nossa jornada, fortalecendo assim nossa fé para os desafios que ainda virão. Em cada respiração, renovamos nosso compromisso com a espera confiante, sabendo que a paciência é a chave que destranca as portas dos milagres. Que a serenidade nos envolva como um manto, acalmando as ansiedades e permitindo que confiemos no plano divino que se desenrola em nossas vidas. Ao concluir esta prece, reafirmamos nossa confiança na sabedoria do universo e na promessa de que os milagres estão a caminho. Que a fé que nos sustenta seja como uma âncora, ancorando-nos firmemente na expectativa da graça que está prestes a se manifestar. Que assim seja, que assim se faça, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Amém. Senhor Jesus, em nome da fé que move montanhas e da determinação que quebra as correntes da impossibilidade, ergo minha voz em uma prece de esperança e confiança. Neste momento sagrado, onde a energia do universo conspira a nosso favor, eu me uno ao poder da oração para invocar milagres em nossas vidas. Senhor do impossível, divindade que transcende as limitações terrenas, eu deposito minha fé em tuas mãos generosas. Que neste instante o sobrenatural se manifeste e transforme o que parece intransponível. Que a luz da esperança dissipe as sombras da dúvida, e que a força da determinação guie nossos passos rumo à vitória. Em meio aos desafios e obstáculos, confiamos na promessa de que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Que essa fé que agora se eleva como uma chama ardente em nossos corações, seja a faísca que acenda os milagres que tanto buscamos. Com confiança inabalável, proclamo que o impossível cederá diante da grandiosidade do divino. Que os ventos da mudança soprem a nosso favor, trazendo consigo oportunidades que antes pareciam além de nosso alcance. Que a fé seja nosso escudo e a determinação nossa espada, enfrentando qualquer adversidade que se apresente. Em cada palavra desta oração, plantamos sementes de esperança e expectativa. Que essas sementes germinem em milagres, florescendo em realizações que glorificam Tua Majestade. Que a coragem seja nossa aliada e a persistência, nossa bandeira na jornada em direção ao impossível. Neste momento,
envolvemos nossos sonhos e desejos em uma aura de positividade e fé. Que o cosmos ressoe com as vibrações de nossa determinação, criando um eco que alcança os confins do impossível. Que as barreiras se desmanchem diante de nós, abrindo caminho para a concretização daquilo que ousamos sonhar. Em continuidade a esta prece fervorosa, estendo minhas palavras como uma sinfonia de esperança e fé, clamando pelo rápido e extraordinário desdobramento dos milagres impossíveis. Que o universo em sua vastidão se alinhe com nossos anseios mais profundos, acelerando a materialização daquilo que parecia além do alcance humano. No fluir desta prece, invoco a urgência divina para que os milagres se manifestem como estrelas cadentes, deixando um rastro de maravilhas em seu despertar. Que o tempo em sua dimensão mais celeste se curve diante da magnitude de nossa fé, permitindo que o impossível se torne possível em um piscar de olhos. Neste momento, visualizo a chegada iminente dos milagres como um amanhecer radiante após a mais escura das noites. Que a luz da esperança ilumine nossos caminhos, dissipando as sombras da incerteza e revelando as bênçãos que aguardam pacientemente para se materializar. Com a convicção de que a fé é um catalisador poderoso, proclamo que neste instante as portas que estavam fechadas se abrem, revelando um novo horizonte de possibilidades. Que o imprevisível se torne nosso aliado, guiando-nos em direção aos milagres que, como raios de luz, cortam o céu da impossibilidade. Que a energia desta prece se propague como uma onda de positividade, alcançando os confins do cosmos e encontrando ressonância nos planos divinos. Que os anjos celestiais, mensageiros da benevolência divina, acelerem o processo de realização dos milagres, tornando-os tangíveis em nossa realidade terrena. Em cada palavra desta oração, reitero nosso compromisso com a fé inabalável e a determinação incansável. Que a confiança em algo maior do que nós mesmos seja a mola propulsora que impulsiona os milagres em nossa direção, como um rio que flui para o mar da concretização. Que a rapidez dos milagres seja uma manifestação da graça divina, revelando que quando confiamos plenamente, o tempo e o espaço cedem diante da magnitude de nossa fé. Que as estrelas, testemunhas silenciosas de nossos desejos, se alinhem para criar um espetáculo cósmico de realizações miraculosas. Ao concluir esta prece estendida, expresso minha gratidão antecipada pelos milagres que neste momento estão se manifestando rapidamente em nossas vidas. Que a alegria transborde nossos corações, pois testemunhamos a transformação do impossível em realidade, guiados pela luz da fé e pela determinação incansável. Em continuidade a esta poderosa invocação, persistimos na jornada da fé, mantendo nossos corações abertos para os milagres que estão a caminho. Que a perseverança seja nossa aliada, fortalecendo nossa resiliência diante das adversidades. E que a esperança seja a luz que guia nossos passos mesmo nos momentos mais sombrios. Em nossa trajetória de fé, reconhecemos que por vezes,
O tempo divino pode transcender nossa compreensão terrena. Em momentos de impaciência, que possamos encontrar consolo na certeza de que os milagres estão tramando sua chegada, movendo-se nos bastidores da existência para se revelarem no momento mais propício. Que a fé seja um escudo contra as dúvidas que tentam se infiltrar em nossas mentes, e que a determinação seja uma chama que queima constantemente, aquecendo nossos corações nos dias mais frios da incerteza. Nas trilhas sinuosas da vida, que possamos caminhar com confiança, sabendo que cada passo nos aproxima da graça que buscamos. Diante dos desafios que se apresentam, mantenhamos a convicção de que, assim como as árvores que resistem aos ventos mais fortes, nossa fé é capaz de permanecer inabalável. Que a paciência seja nossa aliada, pois ela é a mestra que nos ensina a confiar no tempo que o universo prepara para manifestar os milagres. Que a graça que buscamos seja concedida não apenas como uma resposta às nossas preces, mas como um testemunho do poder da fé perseverante. Que ao olhar para trás, possamos reconhecer os sinais dos milagres que foram tecidos em nossa jornada, fortalecendo assim nossa fé para os desafios que ainda virão. Em cada respiração, renovamos nosso compromisso com a espera confiante, sabendo que a paciência é a chave que destranca as portas dos milagres. Que a serenidade nos envolva como um manto, acalmando as ansiedades e permitindo que confiemos no plano divino que se desenrola em nossas vidas. Ao concluir esta prece, reafirmamos nossa confiança na sabedoria do universo e na promessa de que os milagres estão a caminho. Que a fé que nos sustenta seja como uma âncora, ancorando-nos firmemente na expectativa da graça que está prestes a se manifestar. Que assim seja, que assim se faça, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Amém.